Meu pai tinha uma mania, sabe? Ele era muito caridoso. Quando jovem, eu dava aula particular desde muito cedo. Então eu ou estava dando aula ou estava estudando. Cada vez que eu leio alguma coisa da Rede Longevidade ou alguma coisa instrutiva, eu penso naquilo, o que aquilo está trazendo para mim? Eu me chamo Iris, tenho 82 anos. Eu achei minha infância, apesar de ser pobre, né, assim, ser uma classe média, assim, foi uma infância gostosa. Eu brincava na enxurrada, fazia barquinho de papel, colocava pro barquinho andar, eu jogava fico, que era um brinquedo até de menino, né? Família pobre. Pais trabalhavam muito. Minha mãe teve que ir à luta, vendeu pastel, fazia pastel no cilindro, meus irmãos entregavam. Meu pai tinha uma mania, sabe? Ele era muito caridoso. Ele era espírita, mas ele era caridoso demais. Então a casa nossa era aberta. Ele acolhia as pessoas para poder estudar, tinha um quartinho lá embaixo, sabe? Então muita gente passou lá pelas nossas casas. Eu fui tida como a dondoca, porque eu não fiz, não carreguei cesto, mas porque eu era estudiosa, eu não ficava matando aula, era mesmo. Quando eu fui entrar para a escola, a minha mãe, quer dizer, a gente era pobre, deu para nós um suspiro grandão. O João era muito capetinha, ele não esperou, ele foi lá e partiu o suspiro, eu e ele. E ele foi de castigo para trás de Jamaica, antigamente usava isso, né? Isso eu não esqueço de jeito nenhum. Engraçado, né? Quando jovem, eu dava aula particular desde muito cedo. Então eu ou estava dando aula ou estava estudando. A gente na época, era uma estudante brilhante, porque eu vou falar que eu sou brilhante, não é modéstia não, né? Então eu sabia ensinar os danadinhos que não passavam de ano. Eu vivi até 1959 em Oliveira. Quando eu vim para cá, fiz vestibular, passei e comecei uma vida diferente. Fiz faculdade, fiz ciências físicas e biológicas e só depois que eu já estava saindo da faculdade é que eu soube que tinha um cara que era meu colega, o José Nazaré, que ele disse que era apaixonado por mim, eu nunca soube disso. Nem namorei, nem olhava, não olhava para ninguém. Era tão boba de... não, deixa pra lá. Tão boba, né? Eu tinha as primas levadas da breca. Eu tinha. Minha irmã era levada, era Sapeca Ilza, a mais velha, que já faleceu. Mas eu não, eu era uma boba. Eu toda a vida fui muito boba nesse sentido, sabe? Eu era muito... Mas eu casei e... aí pronto, é outra vida, né? Eu sempre trabalhei, a vida toda. Ele me conheceu, o Adilson me conheceu trabalhando, trabalhei até a vida toda. E depois a gente separou, né? Você sabe que eu separei. Aí eu tive um amigo que ninguém acredita que foi amigo só de dança. Mas o que eu vou fazer? Acredita se quiser, né? Mas o Tchão era um pé de valsa danado. Mas aqui em casa eles não... Você quer acreditar? Acredita, né? Aí o Mozart, assim, foi um companheiro muito legal na minha vida, sabe? Com ele foi uma época boa. A gente não morava junto. Sim. A gente só ia pro sítio junto, ele me acompanhava aos médicos, era uma coisa assim, sabe? Todas as coisas que eu estou vivendo agora só acrescentaram, e muita coisa boa. Cada vez que eu leio alguma coisa da Rede Longevidade ou alguma coisa instrutiva, eu penso naquilo, o que aquilo está trazendo para mim. Eu ainda posso usar aquilo para meu proveito, eu posso ainda usar aquilo para ajudar as outras pessoas? E procuro. Às vezes nem sempre as pessoas escutam a gente.
Então vocês estão aprendendo muita coisa aqui, viu? Eu daria o conselho seguinte para as pessoas que ainda não chegaram na velhice. Cuidem-se fisicamente, cuidem-se no relacionamento com as outras pessoas, com o espiritual, que é muito importante. O corpo nosso, gente, é templo de Deus. Então, quando eu digo templo de Deus, eu estou falando como católica, mas acredito que a maioria das pessoas acredita que todos nós temos um Deus dentro de nós. Então, cuidem-se disso. Ter amigos é o mais importante. Mais que parente, amigos é muito importante. Tem mais um tanto de coisa, mas o que eu diria mais? E sejam felizes na velhice. Você achou que foi?